começando o programa do Movimento Perfeito, um programa inteiramente voltado para a educação das suas emoções. Eu sou Rosalia Schwark, psicóloga, apresentadora do programa e criadora de um método próprio que denominei Movimento Perfeito. Esse método próprio são práticas de técnicas de controle mental. São práticas baseadas nos 24 anos da minha experiência terapêutica como psicóloga e na base teórica da psicologia comportamental e da psiconeurociência. O que é a psicologia comportamental para que você entenda a diferença da psicologia interpretativa? A psicologia comportamental, ela verifica os seus comportamentos atuais e define aqueles que são produtivos e aqueles que são improdutivos. Aqueles comportamentos que são improdutivos, existem técnicas para descondicionar da sua mente e do seu cérebro. Quebrar, interromper aquele padrão de comportamento. Somos viciados em sermos nós mesmos. Sempre com as mesmas ideias, as mesmas crenças, as mesmas interpretações da realidade, que vão produzir os mesmos comportamentos e lá no fim, os mesmos resultados. Eu costumo usar a expressão aprenda a ser menos você, a ter novas ideias, novas crenças, novas emoções mais produtivas para que você possa ter resultados mais produtivos. Tudo o que você experimenta, circunstâncias, condições, pessoas, são resultados das suas condições internas. A psicologia comportamental trata de descondicionar alguns padrões de pensar e depois agir e lhe ensinar através de práticas novos comportamentos mais produtivos, mais adaptativos, mais expansivos. E você muda, não porque você conhece as causas ou interpreta o porquê daquele comportamento. Você muda porque você interrompe aquele comportamento e produz um conjunto mental novo, que irá, consequentemente, produzir uma nova ação, um novo comportamento, que vai produzir novas oportunidades e novas condições na sua vida. Então, ela tem essa diferença da psicologia interpretativa, que interpreta, procura entender o seu comportamento atual e as suas causas, para que então você possa, entendendo, mudá-las. O método do movimento perfeito, ele faz com que você tome consciência dos seus comportamentos atuais e aqueles que são improdutivos você aprenda a interromper, quebrar e através de práticas de controle mental adquirir novas maneiras de pensar, novas maneiras de se emocionar ou de sentir e então novas ações. Todas as técnicas do método são processos mentais, não processos de ação. Não é que você precisa agir de X ou Y jeito para que então a mudança ocorra na sua vida. Não. É aprender a alinhar os seus pensamentos, a sua qualidade de pensar, que são as suas ideias, os seus pensamentos, as suas crenças, e alinhar as suas emoções. Quando você tem emoções produtivas, elevadas, significa que os seus pensamentos têm a mesma qualidade. Quando você alinha isso, e só depois disso, você irá agir de forma assertiva, construtiva e inspiradora. Então, não adianta, enquanto você estiver desalinhado, com pensamentos de baixa qualidade ou com emoções de muita negatividade, você agir, porque essa ação não vai ser construtiva de maneira alguma. Por exemplo, se você sente medo, é porque você tem pensamentos e o seu enquadramento mental
é em direção de coisas que você teme. Este pensamento é que vai produzir as emoções de medo. Nunca uma pessoa com medo age construtivamente. Nunca uma pessoa com a emoção da raiva age construtivamente. Nunca uma pessoa com a emoção da apatia, ou da tristeza, ou da vergonha, ou da insatisfação, produz ações produtivas. Então, o mais importante é que você aprenda a dirigir a qualidade dos seus pensamentos para que você possa educar as suas emoções. Nós utilizamos 3 formas para que você possa desenvolver e aprender a pensar. Através dos encontros de educação emocional, que acontecem às quartas-feiras na ANRIGS, através das nossas atividades que chamamos de Brag Nights, e através do voluntariado do Movimento Perfeito. Essas 3 atividades, elas servem para que você tome consciência de alguns comportamentos limitantes. Por exemplo, o comportamento limitante de achar que você não tem os recursos suficientes, que você não tem as capacitações suficientes, que você não é o bom o suficiente. Quebrar esse padrão de pensar por pensamentos mais produtivos. É por isso que os encontros de educação emocional existem. O Brag Nights, que são festas realizadas pelo Movimento Perfeito, é para que você quebre o padrão do comportamento dos preconceitos. Os seus preconceitos com relação à sua idade, com relação a você, com relação à vida, com relação aos outros, é que produzem uma das causas da solidão no mundo. Aquelas pessoas mais solitárias são, na verdade, aquelas pessoas que têm um comportamento preconceituoso. Nós fizemos as atividades do Brag Nights exatamente para que você quebre o padrão do preconceito na sua vida. O voluntariado do Movimento Perfeito, ele existe para que você quebre o padrão do comportamento de pensar que você é separado dos outros. Somos todos um. E quando agimos para fazer com que o outro se sinta bem, naturalmente nos sentimos bem também. Então, essas são as atividades que a consultoria do Movimento Perfeito utiliza para divulgar o trabalho do método do Movimento Perfeito. É também nossa intenção criar uma comunidade cada vez maior de pessoas que, aprendendo a pensar, aprendam a viver melhor e se tornem modelos de inspiração. Hoje, as pesquisas da consciência provam que 85% da população mundial tem um enquadramento mental na escassez, na falta, na dificuldade, no erro. Ou seja, 85% da população mundial é mais negativa na forma de pensar do que positiva. E isto gera muito mais manifestações e materializações em 85% da população mundial de pobreza, de dificuldades e de faltas. Porque todas as nossas materializações, a nível individual e coletivo, são resultados das nossas ideias e nossos pensamentos. 15% da humanidade tem um enquadramento mental no potencial. 15%. E 1%, apenas 1% da humanidade tem e vive a riqueza e a abundância. Porque tem um enquadramento independente das condições e das situações externas no potencial. A comunidade do Movimento Perfeito tem como missão fazer parte deste 1%. Ensinar as pessoas a viver a riqueza e a abundância da sua vida. E é por isso que eu lhe faço o convite para
participar dos encontros de educação emocional do Movimento Perfeito, onde você pode aprender a tomar consciência do poder do seu potencial, do poder do potencial da vida, do poder que você pode aprender a desenvolver. E quem nos ensina isso são todas as tecnologias modernas. Elas estão evidenciando diariamente a neurociência, que estuda a tecnologia do nosso órgão mais poderoso, o cérebro, a biologia molecular, a física quântica. Todas essas ciências estão provando, sim, temos um potencial imenso. Precisamos aprender a utilizá-los.